O destaque em física em hoje traz uma pesquisa muito interessante feita na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. A luz que nós temos em casa, por exemplo, ela pode variar um pouco por motivos de problemas na rede elétrica, problemas de fiação, né? Mas é interessante perceber que a luz ela pode ser vista como onda ou como partícula, dependendo da forma como é avaliada, observada essa, essa, essa luz. Como partícula, ela se propaga em fótons, são pequenos pacotes de energia. E é a luz que temos em casa é uma fonte térmica, mas que já também já foi conhecida como fonte caótica, ou seja, os fótons se espalham aleatoriamente. E é possível organizar a emissão desses fótons de forma que eles cheguem agrupados ou desagrupados, isso dependendo de acordo com a intensidade dessa luz. E essa ideia foi trabalhada na pesquisa de Romain Bachelard e André Cidrin, da UFSCar, onde eles publicaram em maio uma pesquisa na Physical Review Letters, e que mostra essa correlação entre a intensidade e o agrupamento desses fótons. Isso observado num sistema com até 18 íons de cálcio. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, que vocês se apresentassem para a audiência, ou falassem um pouco do trabalho de vocês, um pouco Ok, da sim. carreira de vocês, perdão. Ok. Bom dia. Então, sou o professor Romain Bachar da UFSC. Então, eu estudei até o doutorado na França, em diferentes cidades, Tours, Lyon, Marseille. Eu sempre gostei de viajar e isso me levou depois até a passar 2 anos na Eslovênia, no leste da Europa, e finalmente no Brasil em 2011. E quando eu fiz a minha primeira visita em São Carlos, gostei muito e eu decidi tentar a experiência no Brasil. Eu deu muito certo do meu ponto de vista, pois há 14 anos que estou trabalhando em São Carlos. Hum, isso, e quando eu cheguei no Brasil, eu passei a trabalhar em física atômica e a estudar a emissão de luz pelos sistemas atômicos, que é o assunto de hoje. É isso. André, quer? Bom, sim. Bom dia também, Roger. Muito obrigado pelo convite. Minha história, eu fiz minha graduação e meu mestrado na Unicamp, e na época eu tinha interesse em sistemas quânticos abertos e continua esse interesse. E depois de estudar um pouco a parte bem teórica, eu queria ter um contato mais próximo com experimentais. Apesar de não ser experimental, ser físico teórico, eu decidi vir aqui para São Carlos fazer meu doutorado na USP. E meu interesse era em condensado de Bose-Einstein, que leva em conta muito física atômica. Você tem que entender bastante física atômica para entender esses sistemas. E nessa época eu conheci o Roman, que na época era um pós-doc aqui na USP, eu um doutorando. E eu, conversando com o Romão, eu comecei a me interessar também por essa parte de que mistura ótica quântica nessa brincadeira de física atômica, né? Então, terminando meu doutorado na USP, o Roman me aceitou como pós-doc dele. E por um bom tempo, fui treinado também em misturar essas ideias, como a gente fez nesse trabalho de física atômica e ótica quântica. Terminando meu pós-doc com o Roman, nós ainda continuamos colaborando e esse trabalho é um pouco a junção de toda essa experiência, dessa troca que a gente teve durante esses anos aqui na UFSCar. Que É legal. basicamente isso. E queria saber de vocês como surgiu por acaso essa inspiração para essa descoberta, né? Como foi esse processo de pesquisa que culminou nesse artigo na PRL? É, o, há alguns anos que estamos procurando efeitos de ótica quântica com grandes sistemas de átomos. O-
Eu posso comentar que o que você falou sobre a luz caótica, a luz térmica, é uma luz que, no fundo, tem uma descrição clássica e a gente procurava o lado quântico, quando os fótons são antiagrupados. A gente tem uma parceria boa com pessoas de átomos frios, que se chama São Carlos ou na França. Mas para esse experimento que a gente tinha na cabeça, átomos frios não eram tão apropriados, a gente realmente precisava de um sistema completamente congelado, que nada mexia. E encontramos esse parceiro na Tchequia, que tinha essa cadeia de íons, e o que é muito bom como íons é que são sistemas pequenos, mas muito bem controlados, onde o movimento é o mais baixíssimo possível. É isso que levou a colaboração. Conversamos com ele, mostrou interesse, e em alguns meses já conseguiu rodar o experimento. Então foi um pouco nessa busca de átomos de luz quântica. E às vezes o meu experimento não deu certo, a gente passou para outra plataforma e deu muito certo até hoje. Eu gostaria só de fazer também um comentário que, como muitas coisas na pesquisa de física teórica, começa com uma conta, né? O Roman me pediu para fazer uma conta considerando que os íons, né, como a gente considera no o experimento que foi feito pelo Lucas na República Tcheca, considerar que os íons não estavam interagindo e na época eu pensei, não, mas o que que tem de interessante nisso, né? Vamos fazer a conta e descobrir. E aí realmente a gente tinha uma expressão e começou a perceber, opa, dá para a gente realmente criar esse controle da estatística da luz, mesmo com os átomos não interagindo entre eles. E aí teve uma motivação inicialmente puramente teórica, né? De olhar uma equação e ver o que que ela estava nos dizendo, né? Aham. E queria que vocês explicassem um pouco o porquê a utilização de íons de cálcio, né? É, e um resumo sobre o resultado, né? Que mostrou, vocês fizeram um experimento com 2, 3, até 18 íons, né? Para conseguir chegar nessa conclusão, né? Uhum. André quer comentar sobre íons, porque André tem mais experiência que eu sobre íons. É, mas no caso a resposta é um pouco. Bom, a gente obviamente nós não somos os experimentais por trás da história, então tem algumas questões técnicas de íons de cálcio que o Lucas com certeza explicaria com muito mais detalhes. Mas o que é interessante é que o que a gente observou aqui, ele não é específico para íons de cálcio. Então, uma vez que você tem uma armadilha chamada armadilha de Pohl, né, que é um estado da arte para armadilhamento de íons aprisionados, não faria diferença se você tem um íon de cálcio, de térbio ou qualquer tipo de espécie, desde que você consiga, obviamente com a ótica apropriada, iluminar esses átomos com uma faixa de luz que eles possam ser excitados e, é, e- e eles naturalmente vão se exercitar pela emissão espontânea e que também a gente possa criar esses padrões de interferência para, como você bem disse, Roger, criar essa anticorrelação entre a chance de observar um ou dois fótons chegando numa direção específica. Então, o que eu posso responder é que, na verdade, cálcio especificamente não é o ingrediente aqui. Qualquer íon, a princípio, vai responder dessa forma, como os íons de cálcio responderam aqui. Eu posso comentar que é bem importante porque é um resultado geral, como o André falou, e normalmente deve valer também para pontos quânticos, moléculas, vários tipos o que chamamos em geral a família dos emissores quânticos. E é importante porque hoje tem toda uma procura no contexto das tecnologias quânticas, tem pessoas que trabalham com íons, com átomos frios, com pontos quânticos, com moléculas. E o nosso resultado, acreditamos, ser geral e pode se aplicar em vários desses sistemas. Então, talvez no futuro, eles descobrimos que com pontos quânticos e não íons, que tem mais potencial na direção de tecnologia quântica. E a descoberta de vocês é que quanto maior a intensidade, menor é o agrupamento dos fótons, né? Tá correto? É, Isso. queria que vocês explicassem isso, né? É, é, porque a gente pensa que a intensidade, de repente, vai.
é, fazer com que haja mais fótons chegando junto, né? E na verdade é o É. contrário. É o que você discutiu no início, que se a gente pegar a luz da lâmpada, a luz do sol, tipo, quase toda a luz que tem em volta da gente, são fótons que tendem a vir agrupados, que a gente chama de agrupamento de fótons, photon bunching. E isso, na verdade, é um fenômeno clássico, porque uma lâmpada, por exemplo, o sol é um objeto clássico para emitir luz. O que é interessante, por outro lado, é ter fótons desagrupados, ou seja, eles vêm separados, não conseguem vir juntos. E a gente chama isso de fontes de fótons únicos, porque num intervalo de fóton, a gente tem garantia de ter um fóton no máximo. E fótons únicos são bem importantes, na verdade, para a ótica quântica, mas ainda mais para a criptografia quântica. E fazer protocolos, certos protocolos de criptografia quântica, a gente precisa da garantia de ter um fóton só. Aí isso dá muitos trabalhos para fazer fontes de fótons únicos, que cuspimos fótons um por um. E o nosso resultado é esse, é falar. Peguemos grandes sistemas de emissores quânticos e, como se eles são bem resfriados, quase não se deslocam, com interferência, tem certas direções onde os fótons vão vir antiagrupados, onde tem mais intensidade, eles vão vir antiagrupados. Que de fato é um pouco contraintuitivo, a gente esperaria ter muita luz, então vão vir pacotes de fótons. Não é o contrário. Muita luz, eles vêm separados nesses sistemas. Queria- André, você gostaria de comentar? Sim, só um último comentário com relação a isso. É claro que a gente também considera que é um regime que a gente chama de bombeio fraco. Quanto mais fraco o bombeio que ilumina os átomos, esse efeito de antiagrupamento ou agrupamento vai ser mais evidente ainda. Então tem ainda um controle extra que é a razão entre a potência do laser que você ilumina os átomos e a taxa de decaimento deles, né? E aí você pode ver esse efeito de mudança de estatística ainda mais evidente quanto menor a potência do laser, né, utilizado. Queria que você explicasse aquele parâmetro g ao quadrado, né? Pelo que eu entendi, eu acho que ele mede esse espaçamento, é isso? É, eu, Pode falar, André, se quiser. Então, na verdade, a forma que eu penso do G2 é realmente essa chance, a gente chama de G2, que é a chance de você observar é, os dois fótons chegando ao mesmo tempo num fotodetetor, né? Então, no caso da quantidade específica que a gente calcula aqui, é esse parâmetro de G2 de mesmo tempo. Porque a princípio você pode fazer estatística, calcular a probabilidade de você observar dois fótons num espaçamento de tempo muito curto, tal, dois tal, com o intervalo de tempo que você quiser. O que a gente considera aqui é chegando ao mesmo tempo, esse tal igual a zero. Então, é realmente a probabilidade de observar numa distância muito grande do nosso sistema que está espalhando luz, são os átomos, a chance de observar dois fótons clicando ao mesmo tempo. Basicamente é isso que a quantidade mede, né? Ou seja, é o que você falou, é esse bunching ou anti-bunching da luz espalhada pelos átomos, né? É um medidor de quanto que você está vendo os parezinhos chegando ou fótons individuais chegando. É, e você, no ponto, você experimenta essas, muitas vezes chamamos de medições de coincidências de fótons. Eles Isso. medem se chegamos no mesmo tempo, é bem a ideia mesmo. e vocês perceberam que acima de 18 fótons o experimento não dá certo, né? E por que 18 átomos. 18 átomos, perdão. É, 18 íons, né? Acima de uhum, uhum. 18 íons, isso não acontece. Por que há esse impedimento? Isso eu acho que é mais uma limitação técnica desse experimento específico, porque é uma grande dificuldade na nossa comunidade é resfriar as partículas com sempre menos e menos temperatura. É o desafio dos condensadores de Bose-Einstein, até que as técnicas de resfriamento deram prêmio Nobel, de tão importante que é.
Então, cada laboratório conseguia resfriar os íons, os átomos frios até um certo ponto. Lá, como os parceiros na Tchequia, conseguíamos resfriar até um ponto onde, com 18 átomos, a gente ainda conseguia ver o efeito. Aí, talvez daqui a 6 meses, essa técnica ainda melhor de resfriamento e a gente conseguia um pouco mais longe. Mas o nosso ponto realmente era mostrar mais a prova de conceito, que como um sistema considerado 18 para um sistema quântico, ela já chama de macroscópico, não é pequeno. Eu já falar, olha, como sistema macroscópico, já consegui agrupamento, anti-agrupamento de fótons. E depois os passos técnicos para levar isso mais longe para sistemas maiores e maiores. Realmente não é uma limitação fundamental, mas um problema técnico, como sempre. E só adicionando, inclusive esse problema de escalar o sistema, né, o que está por trás, por exemplo, das limitações dessas plataformas de íons aprisionados para computação quântica, por exemplo. Claro que aqui Uhum. não é o nosso enfoque é a física fundamental, mas à medida que você aumenta o tamanho do sistema, assim que você ilumina os átomos, os íons, eles se conversam porque eles têm uma interação de carga-carga, né? Interação coulombiana. Então, uma vez que você perturba um pouco localmente um dos íons, eles começam a se mexer. Então, cada vez mais, quando você escala o sistema, você tem mais modos possíveis, mais formas desses íons vibrarem. Então, é muito mais fácil você, de certa forma, esquentá-los. Então, isso também está por trás da limitação do porquê que você não pode ter ainda um computador quântico funcionando com centenas e milhares de íons, porque eles se acoplam, né? E há formas de resolver isso, e hoje em dia muitas plataformas conseguem resolver isso, mas fundamentalmente é o que está por trás. É realmente isso que o Roman comentou. Para entender a importância da pesquisa, né, que sem dúvida é importante, mas assim, para a ciência básica, né, o que que representa essa descoberta? Eu acho que o efeito que como átomos que nem interagem, o que o André falou, a gente não esperava muita física interessante como átomos que nem interagem. Parece o sistema mais simples, muitos átomos que não interagem, o que vai acontecer de interessante. É, Contudo, a gente mostrou que se a temperatura é muito fria, a gente consegue fazer ótica quântica. E que pode até ser interessante para criptografia, por exemplo. Eh, então, eu acho que tem toda essa discussão em física quântica que quando você vai para um sistema maior e maior, você perde os efeitos quânticos. Na nossa escala não tem mais efeitos quânticos, tem que pegar os sistemas pequeninos. Aqui mostramos, olha, a gente consegue crescer o tamanho do sistema e continuar como efeito quântico e anti-agrupamento de fótons, que é um efeito puramente quântico. E é assim, se conseguirmos, por exemplo, resfriar mais e mais os sistemas de íons deles, a gente vai conseguir sistema maior e maior, onde vai continuar com efeitos de ótica quântica. Eu acho que é uma contribuição importante para a parte fundamental, mostrar que a gente vai para sistema maior e continua com efeitos quânticos para a luz. Tá ótimo. Queria agradecer vocês pela entrevista, né? O artigo. Ah, vocês gostariam de falar mais alguma questão sobre a pesquisa que eu não cheguei a perguntar? Vocês acham É, interessante? Ó, eu quero destacar que foi um trabalho em colaboração com pessoas da Chequia, que foi um encontro atrás de outros colaboradores, e acho que eu acho muito importante trabalhar com outras pessoas, outros lugares, qualquer que seja, porque estimula muito. Eu sei que qualquer lugar onde eu fico, se eu converso só com as pessoas de lá, as ideias ficam limitadas. E aí, viaja, conversa com outras pessoas, estimula muito. Eu acho que o recado que eu quero passar é que eu acho que é uma componente muito importante da pesquisa de trabalhar com pessoas, às vezes, um pouco aleatórias e aparecem novas ideias. Isso. Exato. Legal. Eu gostaria de comentar, talvez a gente também está seguindo próximos passos, né, com relação a esse trabalho e nos perguntando, porque a gente pode parar no G2 e falar a chance de chegar a 2 fótons no fotodetector, mas por que não M fótons? Então, uma das questões, como o Roman comentou, a gente
tem conversado com outros grupos e uns colaboradores também na Alemanha e Erlangen e tem esse mesmo interesse é uma extensão ainda mais do que a gente fez só para G2, estamos analisando o GM agora. Então, Entendi. tem mais por Ampliando vir. a Tomara. pesquisa. Isso é ótimo. Uhum. Tá bom, então. Obrigado pela entrevista. Então, o artigo Obrigado. estará aqui na descrição dessa entrevista e espero que possamos falar em outros momentos. Muito obrigado pelo Obrigado. convite. Obrigado, Roger. Prazer. Prazer.